Eu quero compartilhar com você hoje sobre pornografia. É tão triste o que o diabo tem feito com a vida das pessoas. Deus te deu um corpo, Deus te deu uma alma e você tem um espírito que habita dentro de você. Então você é composto por isso. E você tem uma mente. Essa mente, ela pensa, ela compreende, ela absorve as coisas. Jesus disse que se os seus olhos forem bons, sua vida vai ser boa. Quando Jesus falou dos olhos, ele não estava dizendo dos olhos azuis, verde ou castanho. Ele estava dizendo da sua compreensão. Então quer dizer que se a sua compreensão for boa, sua vida vai ser boa. E hoje a maior parte dos adolescentes, dos jovens, das pessoas casadas, tem problemas seríssimos com pornografia, com masturbação, com sites pornográficos. A Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo, não tem fim isso. Tudo que você enxergar vai entrar para dentro de você e vai despertar a sua vida. Um dos livros mais vendidos e mais lidos sobre criação de filhos chama-se Educando Meninos. Lá o pastor fala que é um grande desafio você criar um filho homem. E as duas coisas mais desafiadoras e mais importantes que um pai tem que ensinar para o menino é sobre como lidar com uma mulher e sobre pornografia. Porque a criança ela vai crescer e ela vai ter que aprender a lidar com a moça. Então o pai tem que ensinar de uma maneira prática como que lida com a mãe, que a criança vai crescer dessa forma. Agora a pornografia é um grande desafio. É muito mais complicado você vencer a pornografia do que você vencer a maconha, do que você vencer a balada, porque é um problema dentro. E quanto mais você alimentar a pornografia, mais forte ela vai se tornar. Eu lembro uma vez, atendendo um jovem há muitos anos atrás, ele disse que o pai dele tinha problema com pornografia seríssimo. E um dia o pai dele estava tendo relação sexual com a mãe e o pai começou a falar do corpo da mãe. E a mãe ficou num conflito muito grande e o Espírito Santo incomodando aquela mãe foi no computador do seu marido e começou a fazer umas pesquisas e percebeu que ele estava preso na pornografia. Então quando ele ia ter relação sexual com a mulher dele, a base era a sexualidade, porque ele estava alimentando um espírito de sensualidade em dele. Qual que é a grande questão? Tudo que você alimenta fica forte. No Éden, o diabo era uma serpente, mas lá em Apocalipse era um dragão. Então tudo que você alimentar muito vai se tornar muito forte. Qual que é a grande questão? Quando um jovem, um adolescente, um homem casado, ele assiste a pornografia, aquilo entra para dentro dele. Eu conheci um jovem que para ele tomar banho, quando ele ligava o chuveiro, ele começava a lembrar das cenas dos filmes pornográficos que ele assistia, ficava excitado, se masturbava. Ele não conseguia vencer. E houve um dia que ele ligou o chuveiro gelado, ajoelhou e falou: Deus, me ajuda. E Deus disse para ele: você é um computador e você está assistindo e está entrando para dentro de você e vai entrando vírus e vai entrando e isso vai governando a sua vida. Então para você vencer a pornografia, você tem que... a sua vida é como um computador, ele tem um limite. Então você vai assistindo, vai entrando e fica aqui na memória. Então você olha para uma mulher, você enxerga ela de maneira impura. Você que é mulher que está me assistindo, você olha para um homem e enxerga de uma maneira impura. Eu lidero jovens há muitos anos. Eu conheci moças que não conseguiram casar dentro da igreja por conta da pornografia, porque ela se alimentava tanto de pornografia, então ela não conseguia lidar com o corpo dela, ia para a prostituição. E eu vou dizer, você se enche de Deus, se enche do Espírito Santo de Deus, mas você tem uma mente. E essa mente você tem que decidir o que vai entrar nela. Porque o que entrar nela vai produzir uma memória. Por isso que a Bíblia fala: não se conforme com esse mundo. Esse mundo é pornografia, é adultério. Eu conheci uma pessoa que a pessoa se casou e ela não conseguia ter relação sexual só com a esposa. Porque antes de se casar, tinha relação sexual com várias mulheres. Então isso é um espírito que ele foi dando corda, então ele queria adrenalina, outro tipo de corpo. Por quê? Para suprir ele. Então o sexo não é mais para um amor e nem para uma satisfação, mas é para suprir um problema da pornografia, da sensualidade. É como você desse comida. Você deu comida para pornografia, ela quer, mas depois de um tempo ela quer comida novamente, porque não se sacia. Mas o amor, ele satisfaz você. Então eu sou casado, eu sou satisfeito com a minha esposa, eu sou pleno com a minha esposa. Mas se eu abrir a porta para a pornografia, eu vou causar problema,
porque a consequência do pecado é a morte. Se eu matar alguém, é uma pena de morte, é uma pena na cadeia. Se eu roubar uma pessoa, então cada pecado tem uma consequência. A pornografia, as consequências são terríveis. É tão interessante que quando eu fiz seminário, teve muitas aulas, nós assistimos um filme sobre pornografia. E lá contou a história de um homem que ele assistia filmes, ele ficava se alimentando, ele construiu a mulher perfeita dentro dele. Um dia ele estava no carro, ele viu uma mulher andando na rua, ele foi para cima da mulher, pegou no pescoço, levantou, a mulher começou a gritar, a polícia parou ali, e aí ele passou por situações muito desconfortáveis, e depois ele confessou que ele olhou para aquela mulher, e a mulher perfeita que ele construiu dentro dele com os filmes que ele assistiu, desenhou uma mulher perfeita e ele achava que era aquela. Então você vai, a pornografia vai entrando, vai ficando uma memória, você vai desenhando uma mulher perfeita. Então tem cara que é casado e fala, mulher, tem que fazer academia, tá gordinha, tá não sei o que, às vezes legal, mas às vezes por trás tem um motivo errado. Eu conheço algumas pessoas que a mulher é viciada no corpo, em fazer alguma coisa, em comprar roupa, em perfume. Por quê? Porque o marido fala, você tá gordinha, olha a bainha. Um dia eu atendendo um casal, o cara falou, minha mulher tá gordinha. Eu falei, você também tá gordo, rapaz? E a mulher não conseguia nem ter relação no claro, tinha que ser no escuro. Por quê? Porque ela tinha vergonha do corpo dela. Por que vergonha? Porque o cara se alimentou da pornografia e ficava sonhando com o corpo perfeito. Então a pornografia é perigosa, porque ela é um começo que ela vai se alimentando, não tem fim. Acaba no adultério, acaba numa traição, isso é complicado ao extremo. Então você tem que entender que tudo que você olhar, a Bíblia fala que se o olho não vê, o coração sente. O que isso quer dizer? Que o seu olho entra aqui e define uma memória. Qual é a sua memória que você tem? Quando eu era adolescente, eu assistia um filme pornográfico, era 12, 13 anos de idade, eu vi uma cena tão forte, que isso entrou na minha cabeça, foi sair lá para 20 anos de idade. Então você tem que entender, tomar cuidado com o que entra na sua cabeça. Mas eu também entendo, se você se sentir tentado, os seus hormônios à flor da pele, vai se encher de Deus, vai ler, vai compreender o propósito. Por quê? Quando você se casa, você leva algumas coisas. E uma das coisas que você leva é a sua memória de coisas que entram em você sobre sexualidade. Isso é perigosíssimo. Esse filme que eu assisti no seminário, o pastor que estava falando lá, ele falou, às vezes uma pessoa tem problema com droga, você percebe, ele está vermelho, o nariz dá cocaína lá, mas o cara que tem problema com pornografia, ele anda e ninguém sabe, mas ele está olhando para a moça, está desenhando lá, ele está até se enxergando, tendo relação sexual, a mocinha, aquela coisa toda. Então isso vai destruindo você por dentro. Esse livro, Educando Meninos, que o pastor fala que é um grande desafio, ensinar crianças sobre pornografia. E ele estava dirigindo um carro junto com seu filho e ele falou, como que eu vou ensinar o meu filho sobre pornografia? Porque a pornografia, ela é muito perigosa. E ele falou assim, filho, eu preciso te falar uma coisa. Olha o que o pai falou. Caso algum dia você se masturbe, nunca entre pelo caminho da pornografia. E o pai começou a explicar para o filho o que era pornografia. E falou, filho, o papai tem um casamento prazeroso, gostoso, satisfatório, porque eu não permiti que a pornografia entrasse na cabeça. Então tudo tem uma consequência. Então eu vou dizer algo para você que está me ouvindo. Deus criou você para ser santo. Deus criou você para se parecer com Ele. Façamos o homem a imagem e semelhança a Deus. A Bíblia diz que nós somos transformados conforme nós contemplamos a Deus. Porque você vai contemplando a Deus, quando você está cheio de Deus, para onde você olha, você enxerga Deus. Bateu o carro, Deus me ama. Porque em todo lugar, porque está tão, sua memória está cheia de Deus. Agora, quando a sua memória está cheia de pornografia, onde você olha, você vê masturbação, pornografia, seios, você começa a enxergar coisas que você não deveria enxergar, porque é o que você está contemplando. Quanto mais você contemplar, mais sua memória vai ficar cheia. Quando você contempla Deus, você é transformado por Ele, a imagem dele. Tem pessoas que elas se casam, ela pensa assim, agora eu vou vencer a pornografia, porque agora eu vou ter relação. Isso é mentira. Eu conheci pessoas que casaram no site pornográfico, masturbação, tomando banho. Por quê? Porque trouxe para o casamento. Aí quando a pessoa casa, ela faz um processo de transformação, para que ela possa restaurar o ambiente da vida íntima no casamento dela. Então eu vou dizer algo para você. Sabe como que nós vencemos a pornografia? Primeiro, contemplando a Deus. Porque Deus é muito melhor que a pornografia. Eu casei virgem. Sempre me disseram que a presença de Deus era melhor do que o sexo. Eu falei, não posso garantir porque eu nunca fiz sexo. E eu me casei na lua de mel. Eu fiquei tão impactado lá no hotel,
tanta presença de Deus, assim, uma coisa assim. Passou o lua de mel, eu liguei para minha mãe. Falei, mãe, eu descobri uma coisa. A presença de Deus é melhor do que o sexo. Então quando você vai se enchendo de Deus, não é que você faça uma besteira no meio do caminho, que você vai para uma viagem de carro, talvez quebra o carro, for o pneu, não estava programado. Mas a Bíblia diz, caso você peque, você tem um advogado que vai advogar em seu favor. E é onde o diabo vai e acusa a pessoa vai lando o pecado, aí a memória vai destruir. Então, se enche de Deus, contemple a Deus, seja cheio do Espírito, mas caso aconteça alguma coisa no meio do caminho, você tem um advogado. Não entre por esse caminho, ele vai te acusar e você vai entrar pelo caminho do pecado. E eu fiquei tão impactado, eu percebi que a presença de Deus é melhor que o sexo. Você tem o que você valoriza. Valorize a presença de Deus. Que Deus te abençoe grandemente.